Pessoas ficando mais próximas, sem dúvida, aumenta o risco de transmissão da Covid-19. Pois bem, a gente agora vai conversar com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, que começa a semana nos recebendo, nos atendendo aqui ao vivo no Jornal da Manhã. Oi, secretário, bom dia, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Taíque, Ricardo, bom dia a todos. É uma satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Secretário, a gente acabou de ver essa reportagem falando sobre o aumento na procura por atendimento nos gripários, que são, a exemplo das UPAs, portas de entrada na rede de saúde. O que é que esse aumento pode sugerir, pode indicar nesse momento, secretário? É a crônica do desastre anunciado. Recorda que 15 dias atrás foi o Dia das Mães. E nós vínhamos avisando que o evento do encontro familiar iria causar, 15 dias depois, um aumento na taxa de procura das urgências e emergências, e infelizmente isso já se repete. Nós temos evidências desde o São João do ano passado, e todos os eventos que aconteceram 15 dias, 20 dias depois, aumentou o número de internações hospitalares e procuras. Com um agravante agora, Ricardo e Taíque, que é exatamente o que foi mencionado na reportagem, a gripe. Nós estamos entrando no período da sazonalidade da gripe e dos resfriados. Eu quero lembrar as pessoas que a vacina da Covid não protege para a gripe comum, para o H1N1, H3N2, influenza B e tantas outras viroses que têm potencialidade de causar internação. O fato de termos vacinado os idosos para a Covid não os protege. Nós temos que vacinar toda essa população que foi vacinada até agora, de 60 anos para cima. Todo mundo tem que ser vacinado para a gripe, porque senão nós vamos ter a coexistência da infecção pela Covid e a infecção pelos vírus, diferentes vírus da gripe, com a competição pelos leitos. E mais, nós passamos a 20ª semana epidemiológica do ano, que é o momento em que começa a ter pico de dengue, zika e chikungunya. Nós temos hoje 3 fenômenos sazonais, que são as arboviroses, as gripes e, para completar, a Covid. Secretário, só para a gente lembrar então, já que a gente está com essas duas campanhas, qual o tempo de espera entre uma vacina e outra, entre a vacina do coronavírus e a vacina da gripe? É uma pergunta muito interessante, porque existe uma confusão aí. São 15 dias, 14 dias após qualquer uma das doses, a primeira ou a segunda. Tem gente que não está indo vacinar porque pensou que tinha que ter tomado as 2 doses das vacinas para só assim vacinar-se contra a gripe. Não. Tomou a primeira dose da Pfizer, Oxford ou Coronavac, já pode tomar a segunda. Já pode tomar a vacina da gripe. Muito bem, é importante 15 destacar... dias depois. 15 dias depois, secretário. É importante destacar esse prazo, essa janela aí, mas é importante lembrar também aquilo que o senhor já pontuou, que nós não podemos subestimar de modo algum os sintomas da gripe, porque esses sintomas podem evoluir e podem gerar um quadro muito grave, não é, secretário? Exato. A chamada síndrome respiratória aguda grave, ela dizimou milhões de pessoas no começo dos anos 2000. Nós tivemos uma pandemia global por H1N1 e logo depois surgiu a vacina e desde então nós temos vacinado a nossa população. Todo mundo sabe que tem que tomar a vacina da gripe e com isso a letalidade por H1N1, H3N2, influenza B caiu ao longo dos últimos anos. Mas se nós não vacinarmos, ela é quase tão letal, ela faz quase tanto mal quanto a Covid. Quem pega uma gripe por H1N1 tem esse quadro pulmonar de comprometimento grave. Lembrar também que para o caso de H1N1 a gente pode fazer uso de um antiviral, do Tamiflu, do oseltamivir. Mas não tem como você distinguir clinicamente, sem ter feito um exame, se é H1N1 ou se é Covid. E aí a janela de tratamento ela acaba se perdendo.
Queria destacar imagens ao vivo, secretária, a gente está vendo do gripário no bairro de Palmiúdo, algumas pessoas esperando ali na porta, né? E esse aumento que aumentou, estava sendo de 400 pacientes por dia e agora chegando a 800 pacientes por dia. E aí a gente está repercutindo aqui com o secretário, então, os dados da Covid e também da gripe. Quero convidar vocês para a gente vir aqui, licença, Ricardo, secretário, para trazer os dados do último boletim divulgado pela CESAB. Já são, no total, 955.350 casos de Covid-19 aqui na Bahia, desde o começo da pandemia. Nas últimas 24 horas, 2.554 casos foram registrados. Número de mortes, chegando perto de 20 mil, 294. Nas últimas 24 horas, 63 óbitos registrados. Secretário, diante de todo esse cenário, o número de pessoas aguardando regulação também volta a crescer? Infelizmente, isso é um fenômeno que não aconteceu apenas em Salvador. Diversas regiões do estado da Bahia tiveram incrementos grandes, na região norte, na região oeste. Sexta-feira nós fizemos, eu, governador, reunião com os prefeitos de toda a região do oeste. Foi decretado um toque de recolher mais cedo, foi decretado uma série de medidas para poder restringir a circulação de pessoas naquela região, porque nós havíamos atingido 100% de taxa de ocupação. Eu quero dizer que nós precisamos trabalhar intensamente para reduzir a taxa de contágio ao longo dessas próximas semanas, porque aí nós teremos 3 finais de semana com feriados, com feriados que serão finais de semana prolongados. Vamos ter o São João, o Santo Antônio, e isso tudo poderá levar a um repique. A vacinação é fundamental. Eu quero dar os parabéns à Prefeitura de Salvador, que fez esse mutirão aí agora, mais de 24 horas de vacinação. É disso que nós precisamos em todo o estado da Bahia, de vacinar as pessoas rapidamente, fazer com que a Bahia continue no primeiro lugar no Brasil em velocidade de vacinação, porque só a vacina vai ser a ferramenta que vai conseguir nos afastar desse mal, a Covid-19. O senhor mencionou o mutirão, foram 50 mil doses aplicadas aí neste mutirão, um avanço importante. Secretário, o senhor mencionou também a questão do oeste baiano, e eu quero entrar no assunto aglomeração antes de avançarmos para a vacina. Porque agora há pouco a gente trouxe diversos flagrantes, aquelas imagens com as quais nós já estamos acostumados, inclusive no oeste baiano. Barreiras fechou o comércio nesse momento, e aí houve uma migração das pessoas que foram curtir festas, bares em Luiz Eduardo Magalhães. Mas além de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, ou seja, além de Luiz Eduardo Magalhães, tivemos também aglomerações em Feira de Santana, em Guanabi, em Brumado, em Salvador, com a ação da Prefeitura e a ação da Polícia Militar. No entanto, embora haja esse esforço, a gente percebe esse descumprimento, esse flagrante desrespeito às medidas, aos protocolos. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Eu sei que a gente volta a esse tema, mas é importante ter o seu ponto de vista com relação a isso. Olha, no Oeste, nós fizemos a reunião e alinhamos que as medidas eram para serem aplicadas em todos os municípios. 100% dos prefeitos que participaram da reunião concordaram em implementar essas medidas. Se não tivermos a colaboração, a parceria do poder público municipal, é impossível para o governo do estado fiscalizar através da polícia todos esses distritos, bairros, localidades e casas onde acontecem esses eventos. É preciso que a população denuncie, nós temos que ter uma consciência coletiva, como comunidade, como sociedade, de que isso não é algo razoável, principalmente porque hoje os idosos já estão vacinados. Quem está sendo exposto hoje é o jovem, e esse jovem está morrendo. Nós temos diversos casos de pessoas com 20 anos indo parar na UTI. Então, acabou essa história de grupo de risco. Qualquer um, hoje em dia, está exposto. É evidente que outros estão mais expostos, mas o jovem que se achava, ou nós tínhamos a impressão de que era uma população protegida, não está. Secretário, na nossa conversa não pode faltar o assunto vacinação. Recebemos semana passada aí quase 630 mil doses. Semana passada foi complicada a segunda dose da Coronavac. Qual a expectativa de uma nova remessa? Como é que está esse cenário da vacina aqui na Bahia?
Infelizmente, Coronavac não há previsão no curto prazo. Depende do envio da vacina que está na China por razões ignoradas. Há quem entenda que essa é uma retaliação do governo chinês às declarações do ministro Paulo Guedes, da família do presidente. O fato é que a vacina não saiu da China e nós não temos insumo para poder envasar no Butantan e distribuir. O cronograma de distribuição para a vacina da Oxford e da Pfizer ainda é um cronograma muito apertado, com poucas vacinas, de modo que, infelizmente, esta semana ainda seguiremos com uma desaceleração da vacinação que vinha caminhando no Brasil numa direção de aumento, né? Então, agora nós invertemos, estamos reduzindo e torcemos para que a gente possa aí rapidamente reverter esse desconforto político-diplomático entre o Brasil e a China. Bom, conversamos aqui com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, a quem a gente já agradece mais uma vez pela presença, pelas informações. Tenha uma boa semana de trabalho aí, hein, secretário? Obrigada, secretário. Obrigado para todos nós. Bom dia. Vamos lá, vamos seguir com o nosso giro de vacina, conversar